Deputados aprovam um projeto que incentiva a participação feminina na política. E CPI da Alerj vai investigar causas do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados aprovaram um projeto que cria o programa Mulheres na Política. O objetivo é incentivar a participação feminina nas atividades parlamentares e ampliar o número de mulheres nos espaços de poder e decisão. Acompanhe as votações com a repórter Fernanda Nogueira. O programa deve ser celebrado anualmente no dia 30 de novembro. Entre as principais ações estão a divulgação das leis vigentes, que asseguram a participação das mulheres na política, e incentivo para que jovens de 16 a 18 anos realizem o alistamento eleitoral. A proposta aprovada segue para a avaliação do governador. Um programa como esse, que institui estímulo às mulheres ocuparem de forma legítima a política de maneira muito ativa, mulheres que já, segundo dados do IBOP, da ONU Mulheres, são, para a percepção da ampla maioria da população, garantia de consolidação de democracia e de mais responsabilidade e honestidade. Então, ter mulheres na política e mais mulheres na política, na diversidade dos femininos, é fundamental para que se consolide o Estado democrático de direito. O Rio pode ganhar um programa para tratamento de feridas crônicas. A medida prevê assistência médica e farmacêutica aos usuários do SUS, com fornecimento gratuito de remédios e biocurativos especiais para este tipo de lesão. A proposta do ex-deputado Átila Nunes foi aprovada e depende agora da sanção do governador para se tornar lei. O governo pode ser autorizado a realizar a blindagem dos vidros das viaturas da Polícia Militar. A proposta do deputado Coronel Salema determina que sejam blindados com prioridade os veículos que patrulham regiões consideradas de risco do Estado. O texto aprovado vai ser analisado pelo governo. Nós utilizamos uma viatura teste em São Gonçalo, que inclusive salvou a vida dos policiais que estavam no interior dessa viatura. Mas tivemos também a perda de um companheiro agora, do 14º Batalhão, e outros casos já ocorreram anteriormente. Então, por isso, a apresentação desse projeto, a gente espera que seja sancionado o quanto antes para salvar a vida dos nossos policiais, que é o nosso maior patrimônio. E as empresas do Rio que fizerem doação de ração para instituições que cuidam de animais podem receber o selo Amigo dos Animais. A proposta da deputada Rosane Félix altera uma lei em vigor que atribuiu o selo apenas para as empresas que contribuíssem com quantias em dinheiro. A empresa que receber o selo tem direito a divulgar a marca em seus produtos e serviços pelo prazo de 5 anos. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Realmente é um projeto lindo, é um projeto de amor, é uma questão de justiça, é uma questão de humanidade. Quero agradecer a todos os deputados que votaram sim, que colaboraram para que esse lindo projeto fosse aprovado. Muito obrigada. Analisada também a proposta de emenda à Constituição do Estado, que permite o acúmulo de até 2 matrículas para pedagogos. Os servidores graduados em pedagogia e que desempenham funções técnico-pedagógicas vão poder acumular os cargos desde que haja compatibilidade de horário. As 2 matrículas podem ser exercidas em instituições municipais, estaduais ou federais. A PEC foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. O que a gente está fazendo é reconhecer, em primeiro lugar, que a pedagogia é uma atividade vinculada à docência, vinculada ao magistério, sobretudo, obviamente, no contexto escolar. Reconhecer que esses pedagogos e essas pedagogas conquistaram, por concurso público, por mérito, 2 matrículas, que têm carreiras organizadas, vidas profissionais organizadas, vidas familiares e econômicas organizadas, e não podem, de uma hora para outra, abrir mão de uma matrícula onde eles atuam há 10, 15, 20 anos. Isso é irracional. Salas de cinema do Estado podem ser obrigadas a adotar legendas em português em todos os filmes exibidos, nacionais e estrangeiros.
A ideia é tornar a exibição acessível a pessoas com deficiência auditiva. A proposta dos deputados Dionísio Lins e Valdec Carneiro recebeu 2 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. As maternidades e casas de parto públicas e privadas do Estado podem ser obrigadas a divulgar a lei de 2016, que garante a presença de doulas no acompanhamento às gestantes. A divulgação da lei deve ser feita na internet, no site da Secretaria Estadual de Saúde e nos próprios estabelecimentos com placas que contenham a informação. É direito da mulher gestante a presença de doulas e de acompanhante durante o pré-parto, parto e pós-parto. O descumprimento deste direito implica em multa e sanções estabelecidas pela Lei 7.314, de 15 de junho de 2016. O projeto do deputado Carlos Mink, também autor da lei original, foi aprovado. A lei sendo sancionada, esse direito vai ser mais fortemente garantido. E a gente não está falando só da categoria de doulas, a gente está falando das mulheres, do parto humanizado, né? A intervenção cirúrgica muitas vezes é muito cara, desnecessária e pode gerar outras doenças, né? A chamada iatrogênese, quer dizer, inflamações derivadas de uma intervenção desnecessária. Então, viva as doulas e o parto humanizado, cumpra-se. As maternidades do Rio podem ganhar centros de parto normal para prestar atendimento a gestantes de baixo risco que optarem por este tipo de parto. Os centros devem ser administrados por enfermeiras obstetras. Profissionais da atenção básica devem apresentar os centros de parto normal às gestantes durante o pré-natal e estimular a escolha dessa modalidade na elaboração do plano de parto. A proposta é assinada pelos 7 membros da CPI que investigou as mortes de recém-nascidos no Hospital Municipal da Mulher de Cabo Frio. O texto recebeu 4 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. A casa de partos normais podem fazer com que essa mulher não sofra um processo de violência obstétrica tão fatal no nosso estado, que apresenta inclusive a possibilidade de mortalidade materna. Então a gente entende que a casa de parto humanizado traz para essa mulher uma maior segurança e um puerpério saudável. E o incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bom Sucesso na manhã desta terça-feira será alvo de investigação de CPI da Alerj. Centenas de pacientes foram removidos e transferidos às pressas, enquanto o fogo se espalhava pelo prédio. Eu, como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Incêndios no Rio de Janeiro, vim acompanhar o trabalho aqui do Corpo de Bombeiros, dizer que a comissão vai investigar também esse incêndio e entender as causas. Não é de hoje que nós vemos falando das dificuldades que os hospitais têm no modo geral em manter o básico para prevenir incêndios. A Escola do Legislativo da Alerj promoveu um seminário virtual sobre avanços e desigualdades da internet e de que forma políticas públicas podem contribuir na proteção e privacidade de dados. Os especialistas abordaram o impacto das novas tecnologias nas estruturas sociais, políticas e econômicas do país. Eles destacaram as implicações à segurança pública, a proteção de dados envolvendo questões algorítmicas aplicadas à justiça, mídias sociais e alcance das redes. A ampliação da lista de dados sensíveis foi destacada pela coordenadora do Núcleo Legalité da PUC do Rio, que tem como principal objetivo a formação de profissionais capazes de transformar a prática do direito através do desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços baseados em tecnologia. Para Caitlin Mulholland, é preciso que estejamos atentos a eventuais cruzamentos de dados que gerem discriminação. Ela reforçou que a internet e as plataformas não têm uma postura neutra e que as pessoas precisam refletir sobre o uso. Ela defende uma cultura de proteção de dados. Não é exagero considerar que é fundamental a gente começar, né, se a gente não começou a fazer, mas a gente começar a refletir criticamente sobre limites, não o limite à tecnologia, né, mas a limitação, ou a delimitação, melhor falando, né, sobre como deve ser realizado o tratamento desses dados pessoais sensíveis
respeitando de forma absoluta o princípio da não discriminação. Débora Pio, gestora de comunicação do Nossas, que organiza e compartilha tecnologias de mobilização, reforçou que a internet também tem oferecido ferramentas eficazes em defesa da população e que mobilizações online têm tido resultados concretos e contribuído para a implementação de políticas relevantes. Nem sempre as mudanças acontecem de acordo com o que as pessoas pediram, né, de acordo com as demandas que a população pediu, mas consegue algum tipo de mudança através da visibilidade. Esse tipo de ferramenta tem uma influência muito grande nos tomadores de decisão. Eu coloquei aqui algumas iniciativas que foram feitas através do panela de pressão das pessoas se mobilizando em torno de causas e que fizeram as coisas mudarem. Tipo, o prefeito voltou atrás em relação ao preço da passagem, sancionar a lei dos canudos, ser contra o jatinho que o governador queria usar, e, enfim, regulamentação da divulgação da fila do Cisreg. Todas essas foram mobilizações feitas pela própria população. O cientista da internet do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, Diego Cerqueira, reforçou que a tecnologia é uma aliada, mas que existem modelos de negócio nocivos aos usuários, o que requer atenção redobrada. Eu sou super pensador e favor da internet, mas, claro, eu sempre sou aquele que vem levantar a bandeirinha laranja sobre como as plataformas podem estar utilizando o que a gente está produzindo e como isso vem sendo utilizado. Mas, claro, que a gente tem que levar em consideração também umas perspectivas positivas, que são os bons usos da internet, né? Senão estaria sendo hipócrita aqui, e como ela vem facilitando que a gente possa fazer várias coisas nas nossas vidas. O evento foi realizado pela Escola do Legislativo da Alerj e pela Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro. Teve coordenação e curadoria da Qualtune Lab, que congrega um time de pesquisadores das áreas de Direito, Tecnologia e Raça que discutem o racismo algorítmico. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você.